A primeira grande coisa que eu aprendi no mundo corporativo foi: você precisa estar atento a movimentos. Você precisa entender o que está acontecendo. Porque você precisa associar aquilo que você gosta com aquilo que você vai entender ou já entende, com aquilo que o mercado vai te oferecer. E junto com isso, achar então o caminho. Então, o mundo corporativo me ensinou a procurar caminho. Cara, você é um talento. Você tem coisas. Você tem capacidade de buscar o que você quer. Então, ao invés de aceitar qualquer coisa, constrói o caminho. O conceito de sucesso, na minha opinião, ele evolui como uma proxy da sua maturidade. Quando você é um moleque de 20 anos de idade, você não tem ainda uma percepção correta de tudo aquilo que vai ser importante pra você. Quando você tem 30, também não. Então, o tempo, ele chega num momento em que ele vai exponenciando esse autoconhecimento e ele começa a definir o que é sucesso pra você. O sucesso, pra mim, nos últimos 10 anos, eu acho que mais ou menos quando eu fui conseguindo organizar isso, tem a ver com eu fazer algo que é muito impactante. Esse podcast é um oferecimento da BMW, líder em mobilidade premium. Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94 m. Vambora? Hoje eu tenho o prazer de receber um líder visionário e de raízes muito fortes. Ele é formado em Direito pela PUC de São Paulo e possui um MBA pelo IMD. Sua carreira inclui passagens por Suzano, OAS, AES Brasil, onde liderou projetos de alto impacto e ambientes multiculturais. Desde 2016, ele faz parte do Grupo Movile, onde iniciou como diretor executivo e, posteriormente, o cargo de VP de Finanças e Estratégia no iFood. Em maio de 2024, ele foi nomeado CEO do iFood, a maior food tech da América Latina. Ele é reconhecido por sua capacidade de mobilizar equipes em direções desafiadoras, com compromisso com a cultura e a adoção de novas tecnologias. Agora, o que o currículo dele não conta é a sua paixão pela vida, o inimigo do fim com amigos e familiares, uma mente curiosa, um estudioso da longevidade, sempre buscando aprender e entender melhor o mundo sem medo de pensar diferente. Diego Barreto, que demais ter você aqui. Foi a melhor descrição que alguém já fez num começo de papo. Pô, até saímos do mundo corporativo e chegamos em quem eu sou mesmo. Obrigadão. É isso aí, valeu pelo convite. E vamos começar já por esse lado, quem você é e de onde você vem. Me conta da tua infância, Diego. O que seus pais faziam, criação? Você vem de uma família de founders do Vale do Silício? Não, eu do Vale do Zebu. Cara, eu sou de Uberaba, Minas Gerais. Eu sou filho de uma família de classe média. Meu avô era caminhoneiro. O meu pai, a partir disso, montou uma empresa de transportes. O meu outro avô era fazendeiro, mas fazendeiro pequeno, nada excepcional. E aí, eu tô contando esses dois dados por quê? Porque a minha vida, até os 18 anos, se resume a isso. Óbvio, tava lá estudando numa escola, mas meus finais de semana eram na fazenda, eram na empresa, minhas férias eram na fazenda, eram na empresa. Eu viajei muito de caminhão pelo Brasil, fui todos os sábados da minha vida, todos, até os 20 anos de idade, pra fazenda com meu avô, andava descalço, essa era a minha vida, tirava leite, cortava cana, era isso que eu fazia. E por que eu tô contando isso? Porque isso é o que me marca como pessoa. Eu volto pra Uberaba até hoje, os meus melhores amigos são os mesmos amigos da minha infância. Queres que você conta as mesmas histórias, 10 da risada vezes, as esposas não aguentam mais ouvir a mesma história, exatamente. E aí, cara, o meu pai fez direito e fundou uma empresa, fundou a empresa de transportes. Acreditei nisso e aí vim para São Paulo fazer direito. Então, chegar em São Paulo tem muito a ver também com essa trajetória do meu pai, que imaginava que era fácil ser replicada, que na prática não foi nada fácil se replicar. E que tipo de criação você recebeu dos seus pais? Era uma linha mais dura, mais tranquila? Qual era a dinâmica? Cara, essa é uma pergunta muito boa, porque eu fui um péssimo aluno até o segundo colegial. Eu peguei recuperação da terceira série ao segundo colegial todos os anos. E era muito louco, porque a minha mãe, ela tinha uma abordagem comigo que era: filho, é impressionante como você tem a capacidade pra isso, ou capacidade pra aquilo, como você faz isso aqui muito bem, mas você não consegue transformar isso num resultado. Por que eu tô te contando isso? Porque naquele momento em que a escola tradicional era a escola idêntica em todos os lugares, ela não servia pra mim. E a minha mãe era a pessoa que, de alguma forma, sem a sofisticação de uma pedagoga, olhava e falava: cara, mas o meu filho pode, o meu filho sabe, o meu filho consegue, mas não consegue assim. O meu pai, do outro lado, era o cara que cobrava o resultado final
mas ele não se preocupava com o como. Ou seja, ele não estava ali no dia a dia, mas ele deixava bem claro o que ele esperava e qual era a consequência do resultado que vinha. Então, isso para dizer o seguinte, eu sou fruto de uma mãe que enxergava muito além da educação, e eu sou fruto de um pai que, como um empreendedor, ele tá muito preocupado com o como, desde que você chegue no resultado. Óbvio, dentro dos limites éticos, dentro do bom senso. Então, é daí que eu venho como formação. Mas dentro dessa dinâmica, né, até o teu perfil você já trazendo aí o não encaixe óbvio nas escolas tradicionais, como é que alguém assim resolve fazer direito? Por mais que tenha a referência do pai. Cara, eu acho que eu fui fazer direito como 95% das pessoas decide por um começo de carreira no Brasil. A gente não sabe o que a gente quer. Essa é a realidade. A realidade que é, ou você segue o que seu pai e sua mãe faz, ou você fala, não, é medicina, direito, engenharia que vão te dar um emprego, ou você fala, eu vou prestar um concurso público, então eu tenho que prestar esses... Ou seja, no Brasil, a sensação que eu tenho depois de estar no mercado aí há mais de 20 anos é a seguinte, Basaglia, que a gente é empurrado para um caminho. A gente não constrói o nosso caminho. Então, por que eu fui fazer direito? Porque no meu caso, o meu pai fez e montou uma empresa. E eu, lá na época, a palavra empreendedor não existia muito, né? Então eu falava, eu quero fazer negócio. E o meu pai dizia, o direito me ajudou a fazer negócio. Eu acreditei nisso. E como a gente pesquisava muito pouco, tinha pouco aconselhamento na época, não existia sofisticação para essa decisão, eu fui empurrado para isso. E aí, quando você entra no mundo corporativo, quais as primeiras lições que você se lembra que você teve de como que esse mundo funciona, que você não aprendeu na faculdade? Cara, primeiro, eu frequentei muito pouco a faculdade. Por quê? Porque logo na faculdade eu fui trabalhar no Matos Filho. E eu me apaixonei pelo trabalho. Então é óbvio que eu tinha que ir lá na aula, fazer as provas e tal, mas minha cabeça nunca esteve lá. O meu tempo de dedicação nunca esteve de verdade, ela esteve no trabalho. Então, quanto que a faculdade me ensinou? Pouco. É claro que ela te ensina bases, fundamentos, conceitos, isso tem seu valor. Mas quando eu olho pro Diego profissional, quem me ensinou foi o Matos Filho. Então, eu chego no Matos Filho para trabalhar numa área que é a área de mercado de capitais, que na época, lá em 2004, isso, era uma área que mal existia no Brasil. Só que o Brasil ali explodiu. O Brasil vinha de um plano real que deu certo, que estabilizou a economia, de um governo Lula que diz para o mercado, eu vou respeitar as instituições, e de uma China que passou a comprar commodity do Brasil. E a soma dessas coisas fez o Brasil acontecer. Você deve se lembrar bem daquele período. Criação da nova classe média, isso, ascensão. Exatamente. E junto com isso veio o mercado de capitais. E aí o que aconteceu? Aquela área era mal servida por profissionais. Tinha muito pouca gente, porque não existia área praticamente no Brasil. Quando ela explode, quem trabalhou duro, quem entendeu isso, quem teve essa visão, aproveitou. E aí eu aproveitei. Então, a primeira grande coisa que eu aprendi no mundo corporativo foi: você precisa estar atento a movimentos. Você precisa entender o que está acontecendo. Porque você precisa associar aquilo que você gosta com aquilo que você vai entender ou já entende, com aquilo que o mercado vai te oferecer. E junto com isso, achar então o caminho. Então, o mundo corporativo me ensinou a procurar caminho. A faculdade não me ensinou a procurar caminho. É interessante que você comenta que você vai para a faculdade para aprender a fazer negócios. Como é que é a tua visão, a sua forma de pensar sobre negócios evoluiu do início da tua carreira para agora? Quais foram as principais transformações e evoluções? Eu tenho 2 Diegos nisso. Tem um Diego pré-MBA e um Diego pós-MBA. O Diego pré-MBA era um cara que acreditava, como a grande maioria das pessoas que eu conhecia até então, que você deveria falar: essa aqui é uma solução. Vamos agora trabalhar fortemente para fazer isso aqui acontecer. É um pouco do que a gente chama conceitualmente de metodologia de projeto. Você imagina um negócio, cria um cronograma, segue aquele cronograma, entrega, e aí você não sabe se vai dar certo ou não, se o cliente vai comprar ou não. Então, o que era o negócio? O negócio era algo muito mais linear. Você, faz porque é isso que a gente acha. No MBA, lá no IMD, eu aprendi a metodologia de produto. A lógica de você ter um problema claro, que você se dispõe a resolver, e a partir de múltiplas interações, você aprende no processo e vai descobrindo a solução. Você não nasce com ela construída como na visão anterior. E aí o negócio, a lógica de negócio abre pra mim. Por quê? Porque na hora que você parte do pressuposto que um negócio ele é fruto de muito teste, de muita interação, você não necessariamente nasce pensando que você precisa de muito dinheiro, ou de um grande contato, ou de um grande cliente, ou de um grande isso ou aquilo. Você simplifica muito a forma de começar negócio. Essa é a grande diferença desses 2 Diegos pré e pós-MBA.
E aí nessa dinâmica, Diego, antes de entrar no iFood, você veio de empresas que atuavam no mercado tradicional, né? Na economia tradicional. E quando você chega no iFood, o que você, olhando para a tua bagagem, você traz dessas empresas tradicionais? Não, peraí, não é para descartar tudo. Aqui faz sentido. E aí, o que você foi buscar ali, que você comentou dentro do MBA? Boa. Cara, olha só. Uma empresa de sucesso em um mercado competitivo ao longo de 100, 200 anos é uma empresa que tem a sofisticação de uma empresa tradicional com o espírito, a vontade de uma startup. Quando a gente olha para uma Apple da vida, você fala uma empresa que nos últimos 50 anos ela consegue ir pelos altos e baixos, mas a inclinação da curva vai levando a média sempre para cima, é isso que você está falando. Quando você olha para uma Microsoft, com seus 50 anos de idade, seus altos e baixos, ela está com a curva sempre inclinada para cima. Então o que é isso? É a soma da sua capacidade de gerenciar a complexidade, tamanho, que uma empresa tradicional grande, em teoria, tem, com a sua capacidade de sempre crescer. Só que eu quero fazer um highlight num termo que eu disse aqui, Basaglia, que eu falei de mercado competitivo. No Brasil, a competição é baixa. O Brasil, historicamente, é feito por mercados, por segmentos de baixa competição. Por quê? Porque o gringo vem menos para cá porque é mais complexo, o gringo exporta menos para cá porque tem mais imposto para pagar, o brasileiro tem acesso a subsídios que o gringo não tem, e o empreendedor na base, o comerciante na base, sobe muito pouco porque a burocracia, a falta de crédito asfixia ele. Então a competição no Brasil, ela é baixa. Portanto, o fato de você ver uma empresa grande no Brasil não quer dizer que necessariamente ela é uma empresa referência. Por quê? Porque não necessariamente ela tem competição para de fato provar que ela é uma grande empresa. Uma grande forma de ver isso é olhar para a história do Brasil e pensar quantas empresas tiveram sucesso de verdade fora do Brasil. Você conta nos dedos de uma mão. De verdade. Aí alguém vai falar assim, não, mas tal empresa teve. A primeira pergunta que eu me faço é, mas de onde vem o principal ponto dela? Vem da terra? Vem do que está brotando da terra? Não, então peraí. Se essa empresa tivesse nascido em Israel, ela teria dado certo? Não, então calma. Vamos pensar em algo que você não tira essencialmente de um país, mas vem da gestão, da cultura, da visão, da capacidade de tecnologia proprietária. Você conta nos dedos quantas empresas conseguem no Brasil. Então, o que eu tirei dessas empresas? A capacidade de enxergar ambientes mais complexos. Porque na hora que o iFood ficou grande e complexo, isso me ajudou demais em termos de gestão. Mas o que eu não tirei? Um mindset mais linear. O mindset de a gente tá grande, distribui dividendos, vai só seguindo, faz mais um M&A, aumenta mais uma fábrica. Aumentar a fábrica e fazer M&A só aumentou seu tamanho, não mudou você como empresa, como mindset, como ambição, no bom sentido da palavra. Então, acho que é um pouco do que eu tiro dos dois mundos. E me conta mais da decisão de se juntar ao iFood. O que te atraiu naquele momento? O que te falaram no processo e falou, puta, é essa empresa? Cara, essa é uma história legal. Quando eu fui fazer MBA, eu cheguei lá, isso era 2014, né? 2014, cara, se você fizer se escrever no papel o que a gente fazia em 2014, você vai ver que o mundo era muito diferente. E a grande diferença que existia de lá pra cá era o quanto tecnologia digital era presente na nossa vida. Então eu vou te dar um exemplo. Em 2014, é provável que você não tivesse conta no Instagram ainda. Parece que você já tem há décadas. Você não tinha, provavelmente. Em 2014, você contava quantas pessoas usavam o WhatsApp. A maioria das pessoas usavam SMS ainda. O BlackBerry, quem era do mundo corporativo. E ainda tinha em 2014, exatamente. Cara, em 2014, você não falava em inteligência artificial, ainda que ela já existisse na academia, nos laboratórios, você não falava disso. Né? Em 2014, você estava começando a falar de e-commerce. Se você tentar lembrar na sua cabeça quando que você fez uma compra digital mesmo, para entregar um computador, uma geladeira, você vai falar, cara, é coisa de 5 anos atrás. Então, o que eu tô querendo dizer? Quando eu fui fazer MBA em 2014, eu fui pra lá como um brasileiro que só enxergava essa economia física. Lá, pela primeira vez, eu olhei e falei, eita, peraí, tá vindo um negócio aí. O que eu tirei de lá? Eu tirei duas grandes coisas. Que tava óbvio que a interconexão de pessoas, que hoje parece óbvio a gente dizer, ela tava dada. Era uma questão só de terminar o rollout dela pelo mundo. E a segunda era a capacidade das pessoas de desenvolver tecnologia proprietária. Quando você volta no tempo, você não conseguia fazer isso aqui. Você precisava ir comprar. Mas hoje, se você sentar e aprender a codar em Python, você consegue desenvolver algo. Essa capacidade, ela muda radicalmente o jogo. Quem que são as startups, em última instância, que a gente fala hoje?
São pessoas que aprenderam, tiveram uma ideia, sentaram e codaram algo. Você vê como você descentraliza o poder? Isso que eu tirei de 2014. Quando eu volto pro Brasil, mexido por isso, eu falo, cara, mas que louco, né? Como o Brasil tá e eu não consigo enxergar isso aqui. Um dia eu abro o jornal e tem uma matéria citando 99, iFood e Buscapé. Eu falo, uai, mas isso é exatamente aquilo que eu vi lá. E aí eu começo a procurar esses ambientes, eu acho a Liga Ventures, que é uma aceleradora, começo a mentorar startups, e aí por causa disso o meu nome chega na Movile. A Movile me liga, na verdade quem me ligou foi a Inova, né, da Verônica Serra, que era investidor da Movile, e fala, cara, você traz a sofisticação de gerenciar a complexidade da empresa grande e você tem a nossa cabeça. A Movile tá ficando grande, a gente precisa de uma pessoa assim. E aí eu vou pra lá nesse contexto. E por que eu fui? Porque eu tava procurando. E aí, olha o paralelo disso com a resposta que eu te dei sobre parar no direito. Aqui eu fui intencional. Eu falei, cara, esse negócio vai mudar, vai ser diferente, deixa eu procurar, deixa eu ir mentorar. Opa, pintou uma oportunidade. Então, você vê o amadurecimento, e eu tirei isso muito também do MBA. Por quê? Porque no MBA você vai e as pessoas te ensinam uma coisa. Cara, você é um talento, você tem coisas, você tem capacidade de buscar o que você quer. Então, ao invés de aceitar qualquer coisa, constrói o caminho. Então eu trouxe muito isso e aí veio essa construção para chegar até na Movile e no iFood na sequência. Você se envolve com as histórias, experiências e aprendizados que eu compartilho aqui em cada episódio? Então pense no efeito transformador dessas lições aplicadas na sua equipe. Conheça mais sobre a minha palestra Lugar de Potência acessando o link na descrição do episódio. Não só inspire, mas revolucione o potencial do seu time. E aí, dentro dessa dinâmica, Diego, o que você acredita que foram suas principais conquistas ou realizações nesses últimos 7 anos que pavimentaram o teu caminho para chegar na posição de CEO? Cara, eu diria, eu gosto de sempre responder as coisas com no máximo 3 elementos, porque senão fica muito fácil falar um monte de coisa e você não prioriza o que é relevante. Eu acho que a primeira coisa que eu aprendi ao longo desses anos foi ter mentalidade de growth, de crescimento. E aprender a fazer growth é algo difícil. O Brasil não tem essa mentalidade. Você não aprende aqui nas escolas. A maioria das empresas do Brasil não são empresas de growth. Basta você olhar o histórico de crescimento de receita das empresas na bolsa. Dá uma olhada. É tudo assim, 5% um ano, menos 2% no outro, 10% no outro, menos 3% no outro. É ruim. É ruim. Então, mentalidade de growth. Quando você tem mentalidade de growth, você é um cara muito mais entrópico. Segundo, inovar. Eu aprendi a inovar, cara. Quando você tem mentalidade de growth e você não sabe inovar, você tá o tempo todo limitado pelos recursos que você tem. Então você fala, cara, tenho 10 coisas pra fazer. Pô, mas só tenho recurso pra 2. Pô, e agora? Quando você tem mentalidade de growth e você sabe inovar, você aprende comportamentalmente que inovar é fazer coisas muito pequenininhas, mas muito pequenininhas, porcas, simples. Porque com os mesmos recursos, você consegue fazer aqueles 10 testes. E com os 10 testes, você tem muito mais aprendizado que te leva para um próximo estágio de teste com muito mais conhecimento. Aprender isso foi crucial para mim. E o terceiro ponto, o valor de cultura e modelo de gestão. Brasil, qualquer empresa que você for vai falar que tem uma cultura. Qualquer empresa que você for vai estar escrito numa parede cultura. A maioria das empresas não consegue entregar efetivamente o que é uma cultura. Não conseguem ter no seu processo de contratação filtros que dizem, eu não negocio minha cultura. A maioria das empresas não tem um processo que a gente chama internamente de bar raiser, que cria gargalos, filtros para dizer, essa pessoa não entrega minha cultura. A gente é muito chato com isso. Eu aprendi a ser chato com isso. Por quê? Porque toda vez que você tem pessoas que comungam de valores, ainda que você tenha tenha flexibilidade nisso, você tem um nível de velocidade muito maior. Né? Então, é a mesma lógica de um time de futebol que o técnico consegue dar um padrão de esquema tático. O time flui, ele é menos na força. É a mesma coisa. Então essas 3 coisas foram as coisas que me fizeram chegar até onde eu cheguei. Apesar de eu não ter planejado, tá? Nunca almejei necessariamente ser um CEO de uma empresa. É interessante você falar de cultura, que me vem à cabeça na imersão que eu tenho com o Bernardinho e com o Vabo. A gente fala muito que existem 4 momentos da verdade da cultura. E os 4 momentos são quando você contrata alguém, quando você dá feedback, quando você promove e quando você demite alguém. Esse é um momento que testa a tua cultura. É isso. Quando você contrata, você está dizendo para todo mundo o perfil que você espera e o que você está buscando. Quando você dá feedback, você orienta o que está
correto, o que precisa ser melhorado. Quando você promove, você está dizendo pro resto da empresa que o que aquela pessoa faz está certo, você quer que ela faça mais num período maior, e quando você demite, você está dizendo o que você não tolera. Total. Ó, deixa eu aproveitar esse gancho que você deu para te contar o que eu faço exatamente nesses momentos. O primeiro é no momento de contratação lá no iFood, a gente não fala assim, ó, minha cultura tem este valor. Eu digo assim, eu vou te explicar como é que esse valor se manifesta na prática. Então, assim... Se acontecer essa situação... É isso que quer dizer o meu valor. Você fica bem com isso? Ou isso te gera uma ansiedade, uma tristeza, um incômodo? Porque se te gerar isso, essa cultura não é pra você. E não é porque você é ruim. É simplesmente porque o suíço gosta de morar na Suíça, o americano gosta de morar nos Estados Unidos, o brasileiro gosta de morar no Brasil. São pessoas ótimas e gostam de coisas diferentes. Então, o segundo exemplo ainda nesse processo, toda vez que você chega no seu candidato final, que você abriu uma vaga e disse, é essa pessoa que eu quero contratar, essa pessoa tem que passar por alguém que é um validador da cultura. E essa pessoa que é o validador da cultura, a gente tem 20 dentro do iFood, para as pessoas mais sêniores, aí tem outros 20 para as pessoas de média gerência. Essas pessoas, elas têm o poder da decisão. Do veto. Tem, total. Pode contratar ou não pode contratar e não pode ser questionada. Ponto. No processo de promoção, todas as vezes que eu promovo alguém, eu vou lá na frente e eu conto pra todo mundo por que eu promovi a pessoa. Porque eu tenho que explicar por que aquela pessoa entrega o que a gente tá esperando. E quando eu demito, eu também faço isso. Eu vou lá e digo, eu tomei essa decisão por causa disso. Porque isso não tá sendo entregue, porque isso não faz sentido. E Diego, quais foram as primeiras pessoas que você ligou pra contar que você seria o próximo CEO? Essa é uma pergunta boa, cara. Ó, a primeira pessoa que eu liguei foi minha esposa, a Carol. Eu vivi duas coisas com a Carol muito legais nessa expectativa, ou nessa... Às vezes não era nem expectativa, mas algo que tá dentro dessa jornada, né? Eu vivi 3 coisas. Quando eu deixei a Suzano e fui pra Movile, os meus primeiros 2 anos foi na vertical de tickets. O resultado foi terrível. Terrivelmente ruim. Terrivelmente ruim. Ruim se você olhar o resultado. Mas se você olhar sob a ótica de empreendedor, isso só faz parte da jornada. E a Carol falava assim pra mim, cara, você não merece terminar assim. Você é uma pessoa que merece entregar e impactar muito mais. E ela sempre me dizia essa frase, né? Apesar do que estava acontecendo ali. O segundo é, quando eu passei, quando eu fui pro iFood como CFO e VP de estratégia e passei a me relacionar globalmente com o C-Level da Prosus, que é o acionista do iFood, eu saí de lá o primeiro dia e liguei pra ela e falei, cara, olha as pessoas com quem eu tô discutindo, tomando decisão, contrariando e sendo contrariado. Ela falou, você sempre mereceu estar aí. E aí, quando aconteceu, eu liguei pra ela na hora. Por quê? Porque a discussão não era que eu quero ser isso, mas isso fala com essa vontade da pessoa de falar, cara, você merece impactar mais, você merece estar... Então ela foi a primeira pessoa. O segundo foi meu pai, que é uma pessoa que é meu grande amigo, eu tenho uma relação maravilhosa com ele. Demais. E Diego, você me parece ser um cara muito estruturado, que desenvolve muitos frameworks. E eu adoro isso porque eu tenho uma teoria que pessoas inteligentes desenvolvem frameworks para pessoas medianas performarem. O mundo é feito disso, a gente está sempre buscando frameworks para tudo. Qual que é teu método para avaliar novas oportunidades de negócio? Cara, o meu método é o seguinte. Bom, primeiro, eu concordo que eu sou um cara de frameworks. E o motivo por uma coisa só. O ser humano, todos nós, a gente tem uma dificuldade de entender o que está sendo comunicado para nós. É difícil, por isso que muitas pessoas interpretam a mesma frase de uma forma diferente. Quando você traz para o nível do framework, você diminui a chance de diferentes interpretações. Então eu gosto muito porque isso aumenta a minha eficácia na comunicação que eu estou fazendo com o time, com as pessoas. Como é que eu levo isso para os negócios? Para mim funciona assim. Lembra que a minha lógica é uma cabeça de teste. É uma cabeça de resolver um problema e não de implementar a minha solução. Então para mim funciona assim. Tudo tem que passar por 3 estágios. Meu primeiro ponto tô partindo do pressuposto que você tem um problema que você quer resolver ele. O meu primeiro ponto você consegue gerar uma sensação uau. Então assim, faz alguma coisa simples, porca, gambiarra. Maior gambiarra do mundo. Por quê? Porque ela não te custa quase nada e você consegue olhar pra pessoa e ver se a pessoa vai falar, eita,
nossa, isso aqui é legal, hein? Nossa, isso aqui eu quero. Então, se não tiver o efeito uau, eu não vou pro próximo. Por quê? Porque se não tem o efeito uau, cara, você não tem attachment, a pessoa não tá disposta a pagar por isso, a pessoa não vai estar isso. Então, esse é o primeiro ponto. Passada essa fase, se isso estiver comprovado, meu próximo estágio é o da escala. Por quê? Porque não adianta isso aqui ser uau para meia dúzia de pessoas. Tem que ser uau para 6 milhões de pessoas, 60 milhões, 6 bilhões de pessoas lá na frente. Então, esse é meu segundo ponto. E o terceiro é o economics, tem que ficar de pé. Mas olha que interessante, o economics só tá de pé no final. E você vê que em nenhum momento eu falei aqui de estratégia, visão, eu falei de problema. Se você foca num problema, você está disposto a achar qualquer solução, desde que, se você gera a sensação uau, você está fazendo as pessoas estarem dispostas a querer o que você está oferecendo. Se você tem escala, seu impacto vai ser muito grande. Se você tem economics, isso vai ter viabilidade, você vai conseguir colocar de pé. Então é assim que eu analiso. E quais são as perguntas que você sempre faz antes de tomar uma decisão importante? Eu tenho a minha cabeça funciona de duas formas. Uma você capturou já, que é o framework. A minha outra forma é fazer sanity check. A minha cabeça faz sanity check o tempo todo. Então toda vez... você vê, antes da gente entrar aqui, você estava me contando algumas coisas e várias vezes eu falava pra você assim, mas qual é a lógica por trás? Aí você me contou outro negócio, eu falei, mas qual é a lógica por trás? É a minha cabeça fazendo sanity check. Então o que eu sempre pergunto são coisas que me mostram que tem sanidade o que está sendo dito. Então eu não sei se está certo ou errado, mas tem que ter sanidade, ou seja, a informação tem que ser suficiente para me convencer, para me dar segurança, para me mostrar que você fez um processo que é óbvio, não óbvio sob a ótica de ser linear, é óbvio sob a ótica de chegar até onde você chegou com o teu raciocínio. Então eu procuro fazer sanity check o tempo todo. Por que isso é bom? Porque não necessariamente eu mudo a decisão que uma pessoa está buscando, mas eu faço aquela pessoa ter mais criticidade. Eventualmente ela volta, ela fecha esses gaps que a gente descobriu e ela chega no mesmo lugar, mas o nível de segurança dela para seguir fica muito maior. E Diego, você é autor de alguns best-sellers e o teu último aí, que você fala muito sobre inteligência artificial e o impacto nos negócios. E a minha pergunta aqui para você, quais as principais vantagens competitivas que a inteligência artificial trouxe para o iFood? Que se não fosse a inteligência artificial, não existia no iFood. Acho que como é um produto que todo mundo conhece, acho que é legal a gente dissecar e falar, se não existisse inteligência artificial, não ia ter isso. Não, esquece, eu não estaria aqui, com certeza absoluta. A empresa seria 1/3 que ela é hoje. 1/3. E aí deixa eu dissecar isso um pouquinho, Basaglia, porque assim, e sendo aqui super transparente, a quantidade de pessoas que lideram organizações, que eu vejo eventualmente num evento, num palco, ou numa rodinha, fazendo comentários sem qualquer profundidade do que tá falando, é uma coisa impressionante. Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu queria te dizer. Quando você fala, você escreveu livro, eu vou até colocar de outra forma. Eu relatei o que aconteceu, né? Ou seja, aquilo é uma realidade. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte. Inteligência artificial, ela tem 2 caminhos. Ela tem um caminho, que é o que eu chamo de porteira para dentro, que é você construir coisas que só você vai construir. E tem uma segunda, que é porteira para fora, que é você trazer uma solução de alguém e usar. Essa segunda, ela não vai te gerar muita vantagem competitiva. Por quê? Porque o mesmo iPad que você tem é o mesmo que eu tenho. O mesmo carro que você tem é o mesmo que eu tenho. O que faz? Não muda. Não é isso que muda. Isso é bom, isso ajuda, otimiza, gera produtividade. O que muda a sua vida é porteira para dentro. Por quê? Porteira para dentro é você fazer, primeiro, um produto que é proprietário seu. Segundo, ele é baseado nos seus dados, que em teoria é algo que você tem diferente da maioria dos seus concorrentes. Terceiro, ele é construído com base na sua experiência, do teu negócio, dos teus processos, dos teus problemas. Então, dentro desse grupo aqui, no iFood hoje, eu tenho 149 modelos de Machine Learning que são construídos desde 2018 e que eles integram centenas de processos da empresa. Então eu vou te dar um exemplo hoje. Quem é que define o quanto eu capto de investimento, o quanto eu aloco por restaurante, o quanto eu aloco por item de um cardápio, o quanto eu aloco para um consumidor? É um modelo de IA. Não tem um ser humano que faz isso lá dentro do iFood. É um modelo de IA. E aí você pega o meu nível de custo de aquisição de um pedido, ele cai sistematicamente há 4 anos seguidos. 4 anos seguidos, eu tenho o mesmo orçamento e eu
adquiro muito mais pedidos porque o custo individual é muito menor. Eu vou te dar um exemplo de people. E por que é legal o exemplo de people? Para duas coisas. Uma, primeiro, para a gente entender o seguinte: IA não é só sobre negócio, porque gestão tem a ver com negócio também. E segundo, para dizer que IA tem que ser uma engrenagem da empresa. Não é sobre estar em um processo. A empresa inteira tem que ter essa engrenagem. Senão, você não consegue acompanhar. Algo vai muito e o outro não tem escalabilidade. Então, eu vou te mostrar em People. Em People, a gente construiu um algoritmo lá dentro que a gente chama de ONA, Organizational Network Analysis. O que ele faz? Ele substitui a tradicional avaliação 360. Então, o que é a tradicional avaliação 360? Eu chego lá e falo, o Diego tem essa pessoa que trabalha com ele lateralmente, essa para baixo, essa para cima, essas pessoas vão avaliar o Diego. Ótimo. Quem disse que elas trabalharam com o Diego nesse ciclo? Quem disse que elas se envolveram nos pontos mais importantes que o Diego se envolveu? Então, por que a pessoa está te avaliando? Você só está reforçando viés. O Basaglia gosta do Diego, o Basaglia vai ter que avaliar o Diego, ele acaba avaliando um pouquinho melhor. O que o ONA, que é esse algoritmo que a gente criou, ele faz? Ele entende as suas metas, entende quais são as metas estratégicas que você está envolvido, e aí ele passa a monitorar o teu Slack, teu e-mail, teu Zoom, teu Google Meets e outros sistemas que são sistemas mais específicos, tipo o GitHub da galera de tech. E aí, no final, o que ele cria? Ele cria uma rede em que ele diz, sob a ótica das metas, essas são as pessoas com quem o Diego interagiu mais, em termos de frequência, e em termos de volume de tempo, ou volume de troca de mensagens, e etc. Essas pessoas que tem que avaliar o Diego. Mas o Basaglia é par dele. Ué, mas o Basaglia, nesse ciclo, por uma coincidência, ele tá vendo coisas que não tem nada a ver com o Diego. O ponto de intersecção é fraco. Então, ele faz essa análise de network para dizer quem me avalia. Então, cara, isso é um algoritmo que vai nos ensinando ao longo do tempo como reduzir viés e trazer elementos muito mais fortes para poder desenvolver pessoas. Isso tem a ver com o desempenho da empresa ao longo do tempo. Então, quando eu falo a empresa não chegaria até aqui, não é só por causa do modelo do marketing, ou do modelo da logística, ou modelo da operação. É por causa dos modelos que envolve a empresa como um todo. E Diego, como é que você equilibra essa necessidade de inovação com a manutenção de operações diárias eficazes? Dentro do iFood, a gente tem um aspecto na nossa cultura que chama ambidestria, que é um aspecto extremamente desvalorizado no Brasil, extremamente mal usado no Brasil, extremamente pouco usado no Brasil. O que é a ambidestria? É a tua capacidade de fazer, ao mesmo tempo, duas coisas que são contraditórias. É o exemplo do cara que trabalha com a direita e com a esquerda, um ambidestro, né? Ambidestria é isso. Então, o que é ambidestria na sua pergunta? É você ter a capacidade de ser extremamente excelente na operação, buscar resultado, enquanto você sabe o momento que você precisa inovar, que você precisa ter um olhar menos pragmático, em que você precisa testar mais, em que você não está preocupado com o custo, como você está aqui. Então, eu vou voltar para o meu papel de CFO. No meu papel de CFO, era muito comum alguém me ligar para fazer um benchmark e falar assim, cara, como é que você faz aí a avaliação de inovação? Mas avaliação em que sentido? Não, avaliação financeira. Eu não faço. Como assim você não faz? Cara, como é que você é capaz de fazer uma TIR, um VPL, um payback de um negócio que você vai iterar 500 vezes? Você não tem a mínima noção de qual vai ser a solução. Esse é o exemplo da ambidestria. Como CFO, eu tenho os momentos em que eu falo, agora é uma discussão de linha a linha, KPI a KPI, e eu preciso evoluir ao longo do tempo aqui. Do lado de cá, o mesmo CFO fala, galera, me mostra o efeito wow, me mostra a escalabilidade. Ah, agora vamos discutir economics. Você vê, essa ambidestria é algo que eu preciso ter nas pessoas. O que acontece com as empresas? E aí eu volto pro tema de cultura. As empresas que dizem que inovam, elas resolvem boa parte dessa discussão como? Criando um comitê de inovação. Por que você cria um comitê? Porque as pessoas não conseguem ter essa capacidade na ponta. Por quê? Porque na hora de contratar você não avalia isso. E aí você traz pra dentro uma pessoa que é super chata de operação. Só que para sua operação continuar evoluindo ao longo dos próximos 10 anos, você vai ter que em algum momento trabalhar com IA. Talvez daqui 5 anos você vai ter que trabalhar com blockchain. 10 anos para frente você vai ter que trabalhar com... E aí? E aí você vai fazer o que na hora que vão chegando essas inovações que tá no mercado, né? Nem mais uma inovação dentro de casa. Você vai pegar esse cara aqui que não tem a ambidestria e esse cara vai virar uma barreira para você implementar alguma coisa nova. E Diego, até que ponto você acredita que a sorte desempenha um papel no sucesso profissional? Putz, isso é uma discussão polêmica. Eu não acredito em sorte. No final, eu posso até dizer que eu acredito em sorte se a gente falar que vai
definir de um jeito XYZ. Mas a minha premissa aqui vai ser, eu não acredito em sorte. Eu acredito em escolhas que você faz, consequências das suas escolhas, que conjugam com as escolhas dos demais. E se você colocar isso num papel, se você conseguisse... A gente só tá aqui porque em algum momento você saiu de um lugar e foi pro outro, eu também, aí um foi trabalhar e tal. Isso é fruto das nossas escolhas. Existe probabilidade para essas coisas acontecerem. Qual era a probabilidade da gente estar aqui agora se conhecendo? Não, a gente já se conhece, tá falando. Se eu tivesse ido ser fazendeiro, provavelmente a gente não se conheceria. É sobre escolha. Então eu não acredito em sorte. Eu acredito em você tomar decisões e viver com as consequências daquela decisão. Mas se a gente for falar da loteria genética, a gente poderia ter nascido numa tribo indígena. Poderia. No meio da floresta amazônica. Poderia. E talvez tenha menos escolhas. Como você encara nesse caso, é sorte? Cara, mas não é sorte, né? Se você pensar de uma forma muito simplista, 1 milhão de espermas entram num processo de tentar encontrar um óvulo, e existe uma lógica física e química para explicar por que um chegou lá. Seja porque ele sai na frente, seja porque ele saiu com uma capacidade química ali diferente, existe um motivo físico. Quando alguém fala assim, pô, teve um acidente aqui, essa pessoa se machucou e essa não. Olha como essa aqui teve sorte. Eu falo, não, é física. Se você pegar o carro em movimento, olhar frame a frame, você vai ver exatamente o papel que o cinto teve, o porquê a pessoa estava segurando ou não estava. Onde foi a pancada. Existe uma lógica para as coisas. Existe uma lógica. A decisão é tomada por você. O que você pode falar é, eu não sabia da consequência dessa decisão. Isso é uma outra discussão. Mas existe lógica. Então, eu tento racionalizar muito por uma razão simples. Basaglio, eu nem quero argumentar que eu estou certo. Que não existe sorte. O ponto é, se eu acreditar que não existe sorte, eu exerço uma expressão sobre a minha necessidade de ter discernimento nas minhas decisões. Então, se o Diego acreditar em sorte, eu vou tirar um pouquinho desse peso de mim. Eu vou falar, aqui teve um pouco de sorte. Faz um framework aqui pra nossa lista aqui. E o que você considera hoje que é teu maior medo profissional e como você lida com ele? Cara, meu maior medo profissional é não conseguir formar lideranças com a cultura que a gente precisa. Por que esse é o meu maior medo? Se o iFood estivesse nos Estados Unidos, eu não teria esse medo, seria um outro medo. Porque eu ia falar, eu preciso de gente com determinadas características. Tem 20 milhões de pessoas nos Estados Unidos, em São Francisco, em Los Angeles, San Diego, em Austin, em Nova York, em Miami, que tem um comportamento, uma cultura, uma cabeça parecida com a que eu preciso. Depois desses 20 milhões, eu tenho que achar umas 10, 20 que eu vou efetivamente faz sentido para a empresa. O Brasil não tem esse histórico. O histórico brasileiro é um histórico processual, industrial, linear. Então, eu tenho dificuldade de achar pessoas com a mentalidade de crescimento, com a mentalidade de hacking, de puta, vamos itera. Opa, achei, itera. O brasileiro é mais do eu sei qual é a solução. É muito comum, você deve ter já encontrado na sua carreira, a pessoa que chega e fala, não, aquilo ali, cara, é assim que faz. Não é assim que faz, cara. Porque se fosse, era muito fácil ir lá fazer. Não é assim que faz. Então, a minha grande dificuldade hoje, e vai continuar sendo por um bom tempo, está diminuindo porque o Brasil agora tem uma cultura cada vez maior disso. As startups deixam, né, esse legado. É conseguir ter uma cultura, uma liderança que tem essa cultura. Que traz esses aspectos comportamentais. Ontem, à noite, 7h30 eu estava redigindo um texto sobre isso e mandando para a liderança, explicando a importância de ler determinados livros, de incorporar. E essa é a minha luta diária com todo mundo. E Diego, me conta uma coisa, porque você é um cara que inspira muita confiança e transpira muito autoconfiança. Síndrome do impostor, já rolou em algum momento? Como você lidou? Cara, deixa eu pôr assim... Eu acho que tem pessoas que têm isso de forma exacerbada, tem pessoas que não, ainda que exista. Eu tô nesse segundo grupo. Eu não tenho isso de forma exacerbada, mas acontece. Um momento, por exemplo, muito claro pra mim que isso aconteceu foi quando eu fiz MBA. Né? Então, um brasileiro vai lá pra uma puta escola, difícil de entrar, aí ele olha lá o book das pessoas que estão indo, tem um cara vindo do Google, um cara vindo da Tesla, um cara vindo do Credit Suisse lá na Suíça, um cara... Você fala, eu sou um brasileiro vindo aqui de uma empresa nacional. Nessas horas... Mas isso nunca foi um problema pra mim. Isso me gera um desconforto, mas eu consigo superar esse desconforto. Isso nunca foi um problema. Mas quero deixar bem claro, a minha confiança, ela não é uma confiança pra solução. Ela é uma confiança pro método.
E isso é muito importante, ver que o tempo todo eu tô falando sobre a jornada, tentar, seguir, iterar, pessoa, cultura. Ou seja, eu não tenho confiança em dizer assim, eu sei o que vai dar certo pro iFood. Eu sei o caminho para as pessoas acharem como vai dar certo. O que eu confio é no método. Eu estudo isso demais para poder ter certeza que tem um método que é mais provável que dê um resultado do que o outro. É daí que vem minha confiança. E como é que tua voz interna fala com você? É uma voz que te acalma, te dá porrada, te acelera, faz follow-up? Cara, quando eu fui fazer MBA, o legal do IMD MBAs, primeiro, eu vou ser bem duro aqui, tá? Os MBAs no Brasil não são MBAs, se você comparar com os MBAs fora do Brasil, tá? Então, isso é muito importante, em especial pro jovem, entender que fazer MBA no Brasil não entra no conceito de MBA se você usar o conceito de fora. O MBA lá fora, eles são muito parecidos em termos de grade, mas eles são diferentes em termos de profundidade num tema específico. Chicago gosta muito de branding, Wharton gosta muito de finance, NYU gosta muito de mercado financeiro, o IMD é muito sobre liderança. Lá no IMD, você é acompanhado durante todo o ano por um coach, por um mentor e por um psicólogo. Então, no nível da cabeça, no nível estratégico, no nível tático, durante o ano inteiro, essas pessoas estão te avaliando e você está trocando com essas pessoas. Você sai de lá, então, com um alto nível de visibilidade sobre você, seus problemas, suas limitações, suas forças. Algumas você endereça lá e outras você vai endereçando ao longo da vida. O meu eu interno, ele sempre foi um cara que queria ser o super-homem. Não, vamos, dá pra fazer, vamos lá, eu te ajudo, tal, vamos lá. Lá, eu aprendi que isso era um problema. Então, o meu eu interno lá que dizia vai, ele conseguiu evoluir pra alguém que era mais, pera, é isso mesmo que é a minha prioridade? É aqui mesmo que eu quero pôr meu tempo? Então, eu aprendi muito isso. Hoje, o meu eu interno, eu diria que o grande ponto dele é me mostrar quando eu tô inseguro. Eu consigo sentir, eu tenho uma sensação que fala, não tô 100% seguro. Gut feeling mesmo. Total, assim, mas eu sinto fisicamente. Eu sinto nas minhas pernas. Eu sinto algo diferente que diz, tô inseguro. Veja, não é que eu tô certo ou errado, eu tô inseguro. E aí isso me faz, eu aprendi a lidar com isso. A sensação é ruim. Porque é a sensação que te faz dizer, que faz, então não dá pra você seguir. Então, cara, porra, achei que eu fosse fazer algo, não tá na hora. Mas eu aprendi a lidar com ela, com essa insegurança. Que é como? Senta de novo e vai fazer seu sanity check. Vai falar com mais 3 pessoas, vai ler 3 vezes de novo outro negócio, vai escrever um pouquinho para poder organizar a cabeça. Então aquilo que em um momento poderia ser algo que gerava a síndrome de impostor, por exemplo, poderia gerar, eu aprendi a usar ela a meu favor. Mas eu sinto isso. E dentro dessa dinâmica aqui, eu tô tentando aqui entender e eu quero te perguntar, como é que o conceito de sucesso evoluiu ou se transformou na sua cabeça ao longo do tempo? Cara, ele mudou bastante. Eu acho que o conceito de sucesso, na minha opinião, ele evolui como uma proxy da sua maturidade. Quando você é um moleque de 20 anos de idade, você não tem ainda uma percepção correta de tudo aquilo que vai ser importante pra você. Quando você tem 30, também não. Então, o tempo, ele chega num momento em que ele vai exponenciando esse autoconhecimento e aí ele começa a definir o que é sucesso pra você. O sucesso, pra mim, nos últimos 10 anos, eu acho que mais ou menos quando eu fui conseguindo organizar isso, tem a ver com eu fazer algo que é muito impactante. Muito impactante para esse país. Porque eu tenho uma revolta natural com quanto o Brasil massacra as pessoas, do ponto de vista de não deixar a gente ter mobilidade social. Cara, meu pai foi um empreendedor, assim como todos os demais, cara, sofreu diariamente com os problemas que esse país cria. Mas eu não falo isso pra criticar o Brasil e ficar aí parado. Eu falo isso pra dizer assim, é isso que eu tenho que resolver, por isso o impacto. Então, essa revolta, que de alguma forma tá escrito lá no livro Nova Economia, que de alguma forma me faz vir por iFood e falar, caramba, por que eu não saio daqui hoje? Porque, cara, todo dia que esse negócio cresce, 80% dos meus 350 mil restaurantes são pequenos. É a tia Maria aqui vendendo tapioca, o tio Zé vendendo pastel. Todo dia que eu cresço, esse cara tá crescendo. Todo dia que o iFood vende um pedidinho a mais, esse cara tá pegando a capacidade ociosa, porque ele não ia vender naquele momento, porque ele não tá perto da sua casa, mas com o delivery ele tá. Toda vez que eu cresço, é o entregador aumentando a renda. Então, o sucesso pra mim virou isso, impacto.
As pessoas de vez em quando perguntam assim pra mim, mas o que você quer então? Aí eu brinco, eu quero ser presidente do Brasil. Mas não é que eu quero ser político presidente do Brasil. É que, em teoria, o máximo de impacto que você pode ter é conseguir fazer algo bom pra nação como um todo. Então, assim, esse é a minha busca de sucesso. De novo, isso não quer dizer que eu vou lá ser político, não nada a ver com isso. Mas eu sonho com isso sob a ótica de ter o impacto. O impacto virou pra mim um sucesso. E, Diego, nós dois, a gente é muito ligado ao tema de longevidade. Como viver melhor, ser mais produtivo. Como é que a sua visão sobre longevidade mudou ao longo dos anos? O que te influenciou essa busca? Cara, eu vou te falar um negócio. Tudo começa com o fato de que eu não acredito em vida depois da morte. Eu não vou tentar te convencer se tem ou não. Porque é impossível, na prática, hoje, com o que a gente tem de elementos, né? Mas o ponto é, esse é meu sentimento. A sensação que eu tenho é que na hora que... Sabe quando você dorme e não sonha? Aí você acorda e fala, opa, acordei. Eu acho que é aquilo. Você fecha o olho, fica tudo escuro, você não sente nada, só que você nunca acorda. Essa é a sensação que eu tenho. Se eu estiver certo, isso me gera uma pressão. Por quê? Porque eu falo, pô, vai acabar. Se você acreditar em vida após a morte, talvez você diga, não vai acabar, né? Porque eu vou para um próximo passo. Como eu não acredito nisso, a única forma de eu minimizar esse problema é vivendo mais. Não tem outro jeito. Então, a longevidade veio por isso, a discussão de longevidade. Ela me ensinou a olhar um pouco mais longo prazo em relação ao curto prazo, nas decisões que eu tomo do meu dia a dia, para poder viver mais. E eu tenho um plano, ou um objetivo. Meu objetivo é viver 120 anos. Esse é meu objetivo. Aí as pessoas falam, mas não dá. Eu não sei se dá, mas é com isso que eu vou sonhar. E porque eu vou sonhar com isso, olha o problema. Eu preciso viver mais, né? Agora o que eu começo a fazer? Fazer um monte de coisa pra tentar fazer isso acontecer. Pô, Diego, mas você pode morrer amanhã. Eu sei, mas eu vou tentar até os 120. Quais as principais transformações que você implementou aí na sua rotina desde então? Várias. Eu vou te falar a principal, que é a mais dolorosa, foi o trade-off mais difícil pra mim. Eu detesto dormir. E por que eu detesto dormir? Provavelmente por quê? Porque ele me associa com a morte. Certo? Ou seja, se você dormir 10 horas, você fica 10 horas desacordado, exceto se você estiver sonhando. Então, eu acho que eu não gosto de dormir por causa disso. Eu acho. Então, sempre dormi pouco, 4 horas, 5 horinhas, sempre. E vou bem, fico fisicamente bem. Hoje eu durmo 7 horas. Você aprendeu a dormir? Porque meu problema é aprender a dormir, cara. Eu até gosto, eu só não consigo. Não, eu consigo. Se eu deitar na cama e fechar os olhos, 10 minutos depois eu tô dormindo. Então eu nunca tive problema pra dormir, mas eu não gostava de dormir. Então hoje eu faço algo contrariado, que é dormir 7 horas. Então, por exemplo, antes eu malhava 5 da manhã. Hoje eu malho 7. Por quê? Porque eu aumentei 2 horas, então eu consigo dormir 7, ao invés de dormir 5. Esse foi o maior trade-off que eu fiz. Por quê? Porque se você ler qualquer estudo de longevidade, ele vai falar sobre o poder que o sono tem de te gerar esse efeito no longo prazo. E gadgets, outras transformações? Cara, vários. O relógio, assim, isso aqui... Esse é um Garmin. Um Garmin. Cara, mudou minha vida, cara. assim. Monitora sono, tudo. Então, assim, uma vez por semana ou a cada 15 dias, eu paro e dou uma olhada geral. Né? Ele mede o nível de estresse, ele mede o batimento cardíaco, então eu dou uma olhada geral. E aí, o que eu faço? Eu passei aí numa médica de longevidade. Então, ela não tá ali pra resolver um problema no curto prazo. Ela tá ali pra dizer, ó, lá aos 70 anos, então você tem que fazer isso aqui agora. Então, ela me ajuda nisso. E aí, eu levo essas informações, mais alguns exames que eu faço eventualmente, pra gente ir monitorando isso ao longo do tempo. Então, eu vou te dar só um exemplo. Uma das coisas que eu faço é monitorar o tamanho do telômero. Telômero é a ponta do cromossomo. Então, existe uma correlação entre o tamanho do telômero e a sua vida biológica. Quanto maior é o telômero, quer dizer que mais novo você é biologicamente. Quanto menor, quer dizer que você está mais desgastado. Portanto, você tem mais infecção. Tem infecção de forma simples aqui, o conceito. Portanto, seu corpo vai adoecer mais rápido, seja a doença que for. Então, trabalhar para aumentar o telômero é uma das coisas que eu faço. Então, eu monitoro isso via um exame. Como é que você faz esse aumento? Cara, o aumento ele se dá de diversas formas. Nada diferente do que você já conhece. É eu dormir bem, é eu comer bem na hora certa, é eu fazer esporte com uma rotina certa, é você aprender a fazer o esporte. Então, por exemplo, você fazer um esporte cardio, ele não necessariamente é bom.
O esporte cardio é bom quando você fica por um certo tempo numa faixa de batimento, porque ela gera o efeito de rejuvenescer uma série de elementos do seu corpo. Então, o telômero, o tamanho dele me ajudou a entender se o que eu tô fazendo tá gerando o resultado que eu quero. Senão eu vou aumentando coisas, diminuindo e aprendendo a trabalhar com os dados. E dentro dessa dinâmica, Diego, puxa, longevidade, felicidade, fatores de sucesso, o que na tua cabeça tá muito claro que você quer passar na criação dos seus filhos? Cara, eu quero passar 2 coisas pra eles. Primeiro, isso pra mim é um tema importante, assim, me deixa até emocionado. O primeiro que eu preciso crescer com eles para que eles sejam meus amigos até o final. Veja, é diferente ser pai. O meu pai, ele é meu pai até hoje, mas ele já não é mais tão meu amigo. Por quê? Porque ele perdeu o tino. Porque ele Fala de interesses em comum. Ele se desacostumou. Eu nem digo do interesse em comum, mas sabe quando a pessoa... Se eu tiver que discutir com ele hoje uma transição de carreira, ele não consegue. Por quê? Porque ele parou de ler. Porque ele parou de se interessar. Porque então, veja, não é que ele não é meu amigo sob a ótica sentimental. Óbvio que ele é. Mas eu não consulto ele pra tomar uma decisão, porque hoje ele não consegue mais me ajudar nesse processo. E por quê? Porque você vai abrindo mão daquilo que tá acontecendo com seus filhos. Então eu vou te dar um exemplo simples. Você já deve ter visto algum pai chegar e falar: é ridículo a minha filha fazendo a dancinha do TikTok. Eu nem quero entrar no mérito o que você acha. Eu só quero entrar num mérito. Se a sua filha faz e você acha ridículo, você deu um passo pra se distanciar dela. Porque é assim a vida dela. Eu vou te dar um segundo exemplo. A nossa geração, a geração dos nossos pais foi uma geração que fumou pra ter bond social. A nossa geração bebeu. Essa geração, eu não sei se você sabe disso, mas o consumo de álcool no mundo cai nos últimos 10 anos. Então, você vê que interessante. Um pai na nossa geração aprendeu a tomar uma cervejinha com nós. A gente com os nossos filhos vai ser outra coisa quando eles chegarem lá nos 20 anos. Eu não sei o que é, mas provavelmente não vai ser tomar uma cervejinha. Então você vê, se eu não me acostumo a tentar ser amigo deles, vai separar. Óbvio que vai separar. Então isso é uma coisa, esse conceito de amizade, pra mim é muito importante. E o segundo, cara, pra mim é um conceito de que eles vão ter que construir a vida deles. Eu tenho um compromisso com a Carol, que é minha esposa, que a gente não vai deixar nada pros nossos filhos. Eles vão ter, se tudo correr bem, um apartamentinho pequenininho, um carrinho e educação. Não, a gente vai gastar, investir tudo em nós, em vida. Não vai ficar nada pra eles. Por quê? Porque eles precisam ter esse senso de responsabilidade. Que é agora que você cresce. Aos 10, aos 20, aos 30, aos 40, pra sempre. Você tem que crescer. Esse senso de responsabilidade eu quero deixar. Por quê? Porque a herança faz mal. A herança na sociedade, ela faz mal. E veja, antes de alguém ouvir isso e pensar que eu tô aqui num discurso político, não tem nada a ver com discurso político. Alguém vai falar assim, esse cara quer taxar o patrimônio. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando do ato de você deixar pra alguém. Porque você pode gastar em vida ou você pode deixar. A gente já aprendeu biologicamente, socialmente, mentalmente, que o crescimento vem por meio do estresse. Não do estresse que te gera um trauma, mas do estresse. Certo? O músculo cresce com estresse, você profissionalmente cresceu com estresse, a relação sua com seu filho, ela fica mais forte quando ele tem um probleminha e você tem que ir lá e falar, filho, papai vai te ajudar. O estresse. A herança tira essa lógica do estresse em grande medida na vida. Em grande medida. Então, isso é algo que eu quero deixar para meus filhos. Que eles compreendam que eu tô deixando um estresse maior para que eles sejam muito maiores do que eles poderiam ser. Então esse é um segundo ensinamento que eu quero deixar. E como é que você busca ensinar os seus filhos a valorizar e talvez buscar a felicidade? Cara, eu faço isso com base em coisas que são simples. Óbvio que a gente tem uma vida confortável, né? Não vou ser hipócrita. Mas dentro desse conforto eu tento frequentemente sair da bolha das coisas mais simples possíveis até aquelas mais complexas. Então eu vou te dar um exemplo. Minha família é de Uberaba. Quando eu vou com os meus filhos pra Uberaba, eu vou de ônibus. De busão mesmo? Eu pego um ônibus, vou até o metrô, pego o metrô, vou até o terminal do Tietê. No terminal do Tietê, eu pego um ônibus, viajo 8 horas com eles. Tipo cometa de couro vermelho, Total. cara.
E minha filha chega e fala, pai, minha filha você conhece, tem 6 anos de idade. Ela chega e fala, pai, quero ir ao banheiro. Aí chega lá no banheiro do ônibus, tá tudo sujo. Por quê? Porque as pessoas, em especial o homem, faz xixi assim, cai, não sei o quê. Eu falo, filha, é o que tem. Então como é que a gente vai fazer xixi aqui hoje? Ah, então você quer subir e a gente vai fazer xixi em pé? Então vamos fazer xixi em pé. Ou você quer pegar o papel e a gente vai limpar e aí você senta? Então eu vou desse extremo, né? Eu não vou nem chamar isso de extremo, mas vou chamar desse padrão, até coisas do dia a dia. Do tipo, final de semana, eu estimulo eles a andar descalço na rua. Tem gente que acha isso uma loucura. Cara, pisar no chão, pisar numa pedrinha, entrar um caquinho de vidro. Essa é a simplicidade da vida. Onde a gente tem casa, num condomínio no interior, a gente tem patinete do pé, não é elétrico. Tem um patinete pra cada um ali, que custou mais baratinho, que vai todo mundo no pé empurrando, e tem que subir morro empurrando. Não gosto do patinete, então vá andando. Entende assim? Então, é claro que eu tenho o conforto. Minha filha estuda numa boa escola, meu filho faz lá o futebol dele num lugar legal pra ele aprender a jogar futebol, mas exceto isso, a gente vai tentando tirar no dia a dia pequenas coisas dessa dinâmica deles. E essa linha você comentou de escola, poxa, nossos filhos estudam juntos. Uma pergunta que eu quero muito te fazer, o que você espera da escola versus o que é da família? Cara, essa é uma pergunta muito legal, porque eu tenho uma inveja tremenda da escola que eles têm comparado com a que eu tinha. Porque Tô junto com você, cara, a educação hoje é muito legal comparada com a nossa, cara. Eu teria sido um ótimo aluno se fosse do jeito que é hoje. Eu fui um péssimo aluno. Cara, o que eu espero da escola é que a escola ensine ferramentas para os meus filhos. Essa é uma primeira coisa. Ou seja, a escola onde os nossos filhos estudam é uma escola que ensina eles a criarem. Né? Eles falam, tem um problema aqui, como é que a gente vai resolver isso aqui? De que jeito? E aí, uma criança sai com uma soluçãozinha, a outra sai com outra, não tem certo e errado, mas os dois precisam chegar lá para resolver o probleminha. É isso que eu espero. Então, isso tem a ver com mindset, né? Com a forma como você reage às coisas. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, eu espero da escola, uma escola que complemente a minha visão de mundo moderno. Então, por exemplo, gente, não dá mais pra ter uma discussão de racismo no mundo. Não dá, gente. Não dá. Aí alguém vai falar, mas o mundo tá muito chato. Peraí, não vamos no extremo, não. Vamos aqui no meio do caminho. Dá pra ser racista? Não, então não dá. Então não dá, acabou. Não dá pra gente olhar pra mulher como a gente olhava quando a gente era moleque. O Basaglia, a gente quando era moleque, a gente ia pro carnaval e beijava a mulher à força. Para pra pensar o tanto que é vergonhoso você pensar num negócio desse. Você pegava uma mulher, falava, eu vou te beijar. Cara, é vergonhoso pensar nisso. Então, esse respeito que hoje subiu, que a sociedade cada vez permite menos, eu quero que a escola contribua com isso. De novo, qualquer pessoa que olhar pra isso e falar, nossa, que progressismo. Não, eu não tô falando do extremo. Esquece o extremo. Eu tô falando de antes. Então, o que eu espero é que a escola ajude com esse mindset, com esse ferramental, e eu espero que ela me ajude em levar meus filhos para um outro patamar em como eles observam as coisas pelo mundo. Cara, eu fico muito feliz. Assim, o que eu vejo hoje já da escola entregando, cara, me deixa muito feliz. Hoje eu vejo meus filhos vendo na televisão uma situação que aconteceu de racismo, e eles reagem. Eles falam, pai, que coisa feia. Absurdo. Cara, o meu filho de 11 anos então, né, que já entende mais, ele chega a ficar bravo com a situação. Pô, eu falo, ótimo. Então é um pouco da gente lá em casa fazendo o dever de casa e um pouco da escola fazendo o dever de casa. Esse podcast tem um oferecimento de Michael Page, líder em recrutamento e seleção de executivos no Brasil e América Latina. Chegamos agora no momento Headhunter. Qual é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém pro seu time? Eu faço duas. O que você fez na sua vida que ninguém mais fez? E quando a pessoa me dá a resposta, assumindo que é uma boa resposta, eu falo, me conta mais 2 ou 3 situações que você fez. Por quê? Porque pra trazer o racional ali. Pra ver o padrão de comportamento. Porque se a pessoa fala assim, cara, eu fiz isso aqui. Eu não quero resposta do tipo, eu fui o primeiro colocado no vestibular. Um monte de gente faz isso todo ano, a vida inteira. Quero coisas diferentes. É na vida, não é no trabalho, é na vida. Na vida. Quando a pessoa me dá a resposta que ela me encanta, eu falo, me dá mais 2 exemplos tipo isso. E a pessoa me dá, esse eu te dei que tá com 15, esse aqui eu tô com 25, esse aqui eu fiz o ano passado com 35. Você vê um padrão.
E aí eu começo a descobrir quem é a pessoa. Então essa é a forma como eu busco descobrir quem são as pessoas. E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Cabeça dura, bicho. Cabeça dura ou que não gosta de trabalhar. E eu não tô falando de excesso de trabalho. Eu tô falando de vontade de trabalhar. Sabe aquele negócio de falar, cara, isso aqui é muito legal. Isso aqui é de maior que a gente tá fazendo. Sabe assim? Então, a pessoa que é cabeça dura, ela tem uma dificuldade de chegar em resultados exponenciais. Por quê? Porque ela tem aquela cabeça mais de projeto. Não é isso que a gente vai fazer. Né? Então, aquela pessoa, por exemplo, que fala assim, te falei que ia dar errado, né? Viu? Eu não sabia que ia dar errado. Eu não dou conta. Ou então, cara, vou te falar aqui, mas você não conta pra ele, não. Cara, isso aí não funciona. E na sequência é essa paixão, essa vontade de falar, mano, que legal isso aqui. Isso eu acho sensacional, cara. E quando as pessoas não gostam de você no ambiente de trabalho, normalmente qual é o motivo? Cara, o motivo é a minha intensidade. Eu sou muito intenso. Eu sou muito presente. Eu sou um cara que usa muito de ferramenta pra ter muita produtividade. E isso gera uma intensidade muito grande. E às vezes isso incomoda as pessoas. E é um defeito, tá? Tô tratando como um defeito. Veja, existe a intensidade que ela é importante para as coisas irem. Mas na hora que ela vira um incômodo pra pessoa, vira um problema. Seja seu, seja da pessoa, o ponto é um defeito, eu preciso corrigir. E aí vem ao lado, você tem um pouquinho de empatia, porque é fácil você corrigir essas coisas. É muito fácil você corrigir, não você reduzindo a sua intensidade, mas às vezes a forma como você se comunica ou os momentos que você se comunica pra gerar aquela intensidade. Então eu tomo isso como um feedback e aí eu tento fazer esse ajuste um pouco mais individual, mas a intensidade é alta. É muito legal você trazer esse exemplo que pra mim, na minha experiência aí com quase como 20 anos como headhunter, fica muito claro que a partir de determinado patamar da nossa vida profissional, o que mais nos atrapalha são os pontos fortes. Os nossos pontos fracos normalmente são extensões do ponto forte. Cara. E aí você trazendo isso, e acho que é importante, porque quando a gente fala dessa calibração, por favor, não perca esse lado da intensidade de puxar ali de dinâmica, mas a calibração é onde isso começa a atrapalhar. Deixa eu te dar um exemplo bom do problema, da ferramenta e da solução. Eu acordava às 5 da manhã. E o que eu faço quando eu acordo? Acordo, tal, tomo banho, escovo os dentes e tal, não sei o quê. E eu sento, pego um café, tomo e olho algumas coisas. E ali eu começo a disparar algumas coisas. 5h15 da manhã, 5h20 da manhã. Cara, tem pessoas que acordam na casa e falam, chegou uma mensagem do Diego aqui, a pessoa acordou, sei lá, 8 da manhã. Mas daqui a pouco eu vejo, quando eu for começar. Tem pessoas que acordam e olham e falam, a pessoa fica ansiosa. Então, você vê, a minha intensidade, ela só... Veja, não é que o trabalho tá menor. A pessoa ficou ansiosa, ela nem ia fazer aquilo. Então, as pessoas que me trazem esse feedback, o que eu faço? Lá no iFood a gente usa o Slack. O Slack você programa envio. Então, o que eu passei a fazer? Colocar o envio às 9 da manhã. Tá tudo bem. É super comum ir pro almoço. Às vezes tem algumas pessoas que falam, quem recebeu a mensagem às 9 da manhã aqui? Aí uns 3 falam, eu. Mas você vê, eu não gerei a ansiedade do cara que acordou 7h30 e falou, puta, já tô devendo alguma coisa. Então, o que atrapalhou a empresa? Por eu ter reduzido a intensidade. Do ponto de vista da percepção. Porque a intensidade aconteceu, eu mandei a mensagem. Não atrapalhou a empresa em nada. E eu ajudei a pessoa. Resolvi. Então, assim, eu pego esse feedback como algo negativo e eu trabalho pra resolver ele. E o que você gostaria de perguntar pro Baza Headhunter? Cara, o que eu gostaria de perguntar é... Eu tenho uma opinião muito forte sobre se existe ou não uma geração mimimi. Qual é a tua opinião? Você acha que essa geração que vem trabalhando menos que a gente, vem menos interessada que a gente, ou ela é só diferente? Cara, tem vários recortes que eu gostaria de colocar aí. Acho que quando você olha conceitualmente, sempre existiu conflito de geração. Acho que você olha para os filósofos gregos já escrevendo sobre isso, então acho que esse é um elemento. Existe outra provocação que eu sempre gosto de fazer, que, puxa, essa geração Z, ela não veio de Marte, ela é reflexo dos nossos hábitos, das nossas criações, do mundo que a gente criou hoje. Mas talvez tenha um terceiro elemento que para mim é mais forte, Diego, que eu vejo que o mundo ele foi construído, desde os primórdios, muito no conceito da postergação da felicidade. Então todas as religiões têm esse conceito. Não importa se a tua vida tá ruim, se você seguir os preceitos, lá na frente sua vida vai ser melhor. Isso depois se torna a base de uma sociedade. Você pega as histórias infantis, os 3 porquinhos, o porco certo é o que tá ali, em vez de brincar, fazendo a casa de cimento, porque uma hora o lobo pode vir pegar e ele vai se dar melhor. E esse foi o conceito que idealizou o mundo do mercado de trabalho no início do século passado. Porque basicamente o que nossos pais escutaram?
Não importa que você não gosta do seu trabalho. Trabalhe, se aposente, seja feliz na aposentadoria. Eu não quero propagandas de previdência, né? Pô, seja feliz na aposentadoria. Só que o que acontece é que antigamente as pessoas se contentavam em ser feliz depois. Hoje eu não quero mais ser feliz depois, eu quero ser feliz agora. Só que um pêndulo, quando está no extremo e você solta, ele não para no meio. Você vai para a ponta. Então, acho que hoje existe sim um certo hedonismo, um excesso de hedonismo de, puxa, eu quero ser feliz a todo momento, eu quero ter sucesso muito rápido. E a gente esquece de falar sobre as bases que fazem com que a gente efetivamente possa construir. Só que eu aprendi ao longo da vida que o que sempre preparou uma geração para a próxima são os 3 P's. São pais, professores e profissionais. Legal. Então, sinto informar que se pais e professores não estão preparando como a gente gostaria, é nosso papel como profissionais. Aliás, essa teoria são 5 P's. Que a 4ª é padres e pastores e 5ª é políticos. Mas no Brasil eu prefiro deixar de lado. Vamos ficar nos 3 P's, a nossa, como profissional aqui. Então, essa é a forma como eu enxergo. Boa, gostei. Eu vou levar esse framework pra mim. Boa. Boa. Chegamos agora no momento, Dona Ângela, com um pouco mais de humor. Complete a frase. Eu sou esquisito por quê? Porque eu ando descalço todo dia quando eu volto à academia, na rua. Na rua? Na rua, todo dia eu saio da academia, sento num banquinho lá, tiro o tênis e volto andando descalço, 20 minutos até em casa. E qual a maior perrengue ou situação engraçada que você já passou no mundo corporativo? No mundo, porra. Cara, a maior foi o seguinte, eu trabalhava no Matos Filho, fazendo IPO, e aí num certo momento do IPO, quando você faz o primeiro registro dos documentos para começar o processo de falar com os investidores, é muito comum soltar um e-mail com os 3, 4 bancos de investimento copiados, com os 2, 3 auditores, com os 2 escritórios nacionais, os 2 gringos e a empresa, ou seja, 100 pessoas no e-mail. Dando parabéns para a empresa. Isso geralmente ficava na figura do CEO. Parabéns pela liderança até aqui e tal, não sei o quê. E aí uma vez lá, isso geralmente a gente terminava isso virando noite. Aí uma vez lá, 7 da manhã, terminamos, vamos lá fazer o filing do negócio. E aí alguém dispara um primeiro e-mail dando parabéns pro CEO daquela empresa que estava ali abrindo capital. E de repente chega um e-mail para mim e para todo mundo de uma pessoa do time dizendo palavras muito baixas, mas era uma brincadeira. Mas palavras baixas, ou seja, eu sabia, mas as demais não. Quando eu vi, eu falei, meu Deus. E aí, eu corri lá na pessoa. Falei, cara, por que você mandou um e-mail falando isso? E aí ele falou, ué, como é que você sabe? E quando ele falou, como é que você sabe, eu pus pra todo mundo? O cara foi responder uma amiga que tava naquele grupo de 100 pessoas. Ela mandou uma mensagem dando parabéns. E essa pessoa foi brincar com ela. Do tipo falar que ela era puxa-saco. Alguma coisa assim, mas com palavras um pouco mais pesadas. Mas era uma brincadeira. E respondeu pra todo mundo. Então você imagina 20 banqueiros de investimento, 20 auditores, 20 sócios de escritório, o C-level da empresa respondendo um negócio. Essa foi, acho que uma das piores situações que eu já vi acontecer, viu? E caminhando agora pro final, Diego, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o teu lugar de potência? Que tipo de situação ambiente pode te jogar que você brilha? Cara, eu brilho na complexidade. A minha calma de olhar pra complexidade e a minha calma para procurar solução na complexidade, ela me potencializa demais. E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. Cara, uma verdade que as pessoas não costumam dizer, que elas são ruins de feedback, em especial de receber. Todo mundo fala que é bom de feedback. Não, pra mim, imagina, pode falar aí, é super tranquilo, eu recebo super bem. Mentira. A grande maioria das pessoas é ruim, por uma razão simples. Nem os professores, nem os pais, nem os profissionais têm essa cultura com a gente ao longo da vida. Não é assim que funciona. Teu pai não te dá, não recebe feedback, só fica bravo com você. O teu professor, em especial na nossa época de escola, só te dava ordem, não aceitava feedback. E as empresas tinham um modelo industrial e hierárquico super forte. Então as pessoas não aprenderam a dar e receber feedback. Essa é a realidade. E elas não contam e elas perdem demais com isso. E o que você aprendeu nos últimos 12 meses, seja em conhecimento ou habilidade? Cara, o que eu aprendi nos últimos 12 meses demais foi entender cada vez mais os aspectos fundamentais do funcionamento de um ecossistema. O iFood está virando efetivamente um ecossistema. A maioria das pessoas confunde um ecossistema com um monte de produto ou um monte de empresa dentro de um conglomerado. Não tem nada a ver com ecossistema. Ecossistema tem a ver com vários outros elementos que são fundamentais
Por exemplo, do alinhamento de interesse e do equilíbrio de oferta e demanda entre todos os participantes que existem. Esse é o tema que eu mais tenho estudado conceitualmente para ajudar a tomar decisões de negócio, que está levando para um iFood que conectava o restaurante com o usuário, passou a ter um entregador de moto, passou a ter um entregador de carro, passou a ter a farmácia, passou a ter o supermercado, passou a ter o atacado, que vende para você, pessoa física, e que vende para o restaurante o estoque dele, a fintech que leva o crédito para o restaurante a partir dos dados da venda que ele faz. Essa lógica de ecossistema é o que eu mais aprendi nesses últimos 12 meses. Mas ainda tem que aprender muito mais. E deixa algumas dicas de fontes de conhecimento. Como é que você se mantém informado e se desenvolve? Cara, eu adoro essa pergunta, porque eu acho que a maioria das pessoas ainda não pegou o hack de conhecer ainda. Olha só, os maiores especialistas do mundo, no tema que você quiser, eles estão falando. Num podcast, numa newsletter, no YouTube, com as suas palestras que alguém subiu, em qualquer lugar. Quando eu morava em Uberaba, moleque, e eu queria ver alguém que é fenomenal, o que eu fazia? Eu só sonhava. Eu não tinha acesso. Hoje, isso tudo está disponível. Então, esse é o primeiro ponto. Mas isso talvez muitas pessoas saibam. O que as pessoas não sabem ainda? É que o maior especialista do mundo você não conhece. Você precisa buscar esse cara, seja ele o que for. E tem várias formas muito simples de buscar. Então eu vou te dar um hack meu que eu faço a cada 6 meses. De 6 meses eu escolho um tema. Eu vou lá no meu Twitter, que eu mal escrevo lá. Só uso ele pra uma coisa. Eu tiro todo mundo que eu sigo e falo, quem são os especialistas que eu conheço nesse tema que eu quero aprender? O Zé, a Maria e o João. O que o Twitter faz na sequência? Ele começa a te recomendar as pessoas. Aí você vai descobrindo mais 20. Você descobre que 10 já são como eles eram, 9 não te chamaram atenção, mais um você fala, uau, esse cara aqui é exatamente o que eu tô procurando. E aí eu passo. Então eu vou te dar um exemplo. Eu estudei muito AI nos últimos 2 anos. Eu conheci desta forma um professor de Wharton chamado Ethan Mollick, que pra mim é a melhor pessoa que pensa e comunica sobre IA. Descobri assim, quem conhece esse cara? Ninguém. Por quê? Porque se você não for atrás desse hack, você não vai achar quem é essa pessoa. Isso é o que eu mais faço como método. Quem que eu leio e ouço muito? Em tecnologia, um cara chamado Benedict Evans, espetacular, tem uma newsletter todo domingo, maravilhoso. É o cara que eu mais aprendo sobre tecnologia no mundo. Sobre investimento, A16Z, que é um venture capital que tem em São Francisco, também tem uma newsletter maravilhosa, muito boa, profunda. O Ethan Mollick, para olhar AI e para olhar comportamento, o Adam Grant. Então, um podcast maravilhoso, os livros são maravilhosos, mas o livro você consome e aí ficou. Os podcasts estão lá praticamente toda semana. Então, eu consumo muito essas pessoas. A cada 6 meses eu vou tirando um e colocando outro. Adorei tua recomendação aqui. Eu faço um mesmo. Eu tenho 7 perfis no Instagram. Jura? Um para produzir conteúdo, que é o tradicional. Eu tenho um que é só para seguir pessoas sobre longevidade, o outro só para liderança. E isso para mim é muito interessante porque você hackeia o sistema, em vez dele te dizer o que você vai ler, fala, não, hoje eu vou entrar intencionalmente para longevidade. Adorei. Para liderança, para mercado. Isso para mim faz toda a Já diferença. Vou adicionar isso no meu hack. E Diego, me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast ter uma conversa como essa. Pô, 3 pessoas bacanas, cara. Ó, tem um cara que eu gosto demais, chamado Rodrigo Freire. Um cara que foi do Uber aqui no Brasil há muito tempo e hoje está na Ativo, que é uma asset management de ativos alternativos. Cara jovem, super inteligente, cabeça boa, um cara super legal para conhecer. Tem um outro cara chamado Breno Massi. Esse cara tá no iFood há 6 meses, mas tá no grupo móvel há muito tempo. É provavelmente a pessoa mais perspicaz em termos de hack de crescimento que eu já vi na vida. Ele foi o primeiro cara do Brasil a desbloquear o iPhone. Lá quando o iPhone chegou, ele era bloqueado, lembra disso? Sim. Ele foi o primeiro cara do Brasil a fazer games que atingiu 50 milhões de usuários. Não sei se você já ouviu do Play Kids ou do PKXD. Sim. Ele é o cara que criou. Esse cara pra mim é um espetacular. Esse é um cara que vale muito conversar. E a terceira pessoa, que é uma pessoa do iFood também, é a Luana Ozemela, que é a nossa vice-presidente de impacto social. Ela, pra mim, é a melhor pessoa que equilibra um nível de consciência muito grande com negócio e tempo de transformação. Às vezes você tem alguém que entende muito e fala, tem que ser agora, tem que ser agora, tem que ser agora. Isso não casa com o negócio. Tem pessoa que quando pende muito pro negócio, passa a ignorar esse elemento de cá. Ela equilibra isso com o tempo.
ela sabe fazer a jornada. Ela é uma pessoa que me inspira e me ensina muito. É uma pessoa que seria maravilhoso conversar. Mora na Noruega e é vice-presidente do iFood. Adorei. E Diego, uma pergunta que eu faço pra todo mundo que passa por aqui. O que é felicidade pra você? Cara, a felicidade pra mim é eu conseguir equilibrar 3 elementos. O Diego. Fazer as coisas que eu gosto, cara. Eu fazer as coisas. Não interessa qual. Eu preciso desse tempo. O segundo elemento, equilibrar minha vida dentro de casa. É difícil. Eu tenho um desafio enorme porque eu tenho um primeiro filho do meu primeiro casamento. E isso, cara, gera complexidades violentas em casa. Na casa de qualquer pessoa, né? Imagina a Carol, minha esposa, como é difícil pra ela olhar pra 2 pessoas que ela tem a relação, né, orgânica de ter parido duas crianças e uma outra que ela nutre o sentimento, mas não. E eu falo isso porque o desafio dela é o meu desafio também. Então, fazer essa equação funcionar é difícil. Ela funciona pra mim, mas ela é difícil. Eu não gosto de tratar isso como se fosse um negócio dado. É uma alta manutenção. Funciona, mas alta manutenção. Não, cara, e pra todo mundo. Você imagina pra ele, pra uma criança de, né, eu tô com a Carol desde quando ele tinha 3 anos de idade. Você imagina como ele cresce, as perguntas vêm. Agora a Olivia, que é a minha menor, chega e fala, mas você já casou com a mãe dele? Então, você vê, é complexo. Então, esse equilíbrio é super importante. E o último equilíbrio pra mim, cara, é a manutenção das minhas raízes. Eu não abro mão de encontrar meus melhores amigos de infância todo ano, algumas vezes. Não posso abrir mão de encontrar minha família, minhas 2 irmãs, com meus cunhados, minhas sobrinhas e meus pais, pelo menos um final de semana do ano. Então, essas 3 coisas equilibradas, elas são muito importantes. O que as pessoas fazem ao longo da vida é jogar um pouco pra cá e pra lá. Pra mim, felicidade é quando eu consigo equilibrar isso. Isso é muito difícil. Hoje eu tô equilibrado, tô super feliz. Adorei. Ó, antes da gente encerrar, tem um presente aqui pra você, Diego. Um óculos da Lacoste aqui, a Machon, que é fabricante, distribuidor dos óculos aí. Eles dão uma stalkeada no perfil. Aí fala, manda esse daí pro Diego que eles vão... Ele vai adorar aí, vai encaixar aí com ele aí, vai ser bacana aí, ó. Você criou um problema na minha casa, sabe qual? Meu filho ontem foi comprar o presente do Dia dos Pais. E ele comprou um óculos. Olha só. E aí eu vou chegar pra ele e falar, filho, ganhei um óculos, será que é mais bonito que o que você comprou? E criou um problema, hein? Que sacanagem. Obrigado, valeu. E Diego, pra gente fechar aqui, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vem pela frente? Cara, as pessoas me encontram escrevendo Diego Barreto, vai aparecer um cara de barba lá. É esse cara, provavelmente, não deve ter 2 Diego com barba. Diego Barreto. Cara, de projetos, o que tá vindo? O meu livro Nova Economia, ele veio em português, na sequência foi pro inglês, foi super legal, passou a ser distribuído. Essa semana passada eu recebi a notícia de que o Cientista Executivo, que é o livro sobre IA e a história do iFood em IA, tá indo pro inglês também. Existe uma demanda internacional e tá. Então esse é um projeto que vem agora. E tá vindo agora um novo projeto que eu tô começando, que é atualizar o Nova Economia. Nova Economia eu escrevi ele em 2020, foi lançado no comecinho de 21, quando muita coisa ainda era uma expectativa. Agora tem uma nova leitura. Muita coisa se concretizou, a grande maioria das coisas se concretizaram, né, nesta nova economia. Só que algumas numa proporção maior e outras numa proporção menor. Então eu vou agora atualizar ele com esse olhar. Edição do livro. Na verdade, assim, o livro como edição, tecnicamente falando, ele tá na 8ª edição. Esse livro vendeu muito. Mas é a primeira edição revisada. Ou vai ser um novo livro? Ele já foi revisado com dados, né? Os dados ao longo do tempo iam sendo atualizados. Agora ele é tratado como um novo livro. Ele é uma releitura do primeiro e ele é tratado como um novo livro. Questões técnicas aí das editoras. Muito bom. Diego, adorei. Cara, que bom que deu certo a gente bater nossas agendas. Cara, um baita de um papo. Tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui saiu com páginas anotações aí. Obrigado. Vou me indicar para todos os amigos aqui, grupos de WhatsApp aqui, tem muita coisa bacana. Muito obrigado mesmo. Valeu, falamos, valeu. Valeu. Este podcast foi editado por Felipe Mux.